Cleópatra havia se consolidado no trono do Egito, e sob sua administração o Egito prosperava, e a cidade de Alexandria passava por um boom cultural financiado pela rainha. Cleópatra organizou uma expedição para visitar Roma. Lá, ela ficou hospedada em uma mansão que pertencia a Júlio César. A rainha egípcia trouxe consigo seu filho Cesário, fruto da união com o general romano. Júlio César se encontrava no auge de seu poder e, como líder de sua nação, estava realizando diversas reformas políticas e sociais. Ele também organizou um triunfo em sua própria homenagem. O desfile de César contava com a presença de Arcione, irmã de Cleópatra, que era exibida como prisioneira, um símbolo da vitória de Roma sobre os egípcios. Logo depois, César apresentou a cidade a Cleópatra, mas Roma ainda não havia alcançado a glória que a fez entrar para a história. Ela ainda não poderia se comparar a Alexandria, a belíssima capital do Egito Ptolomaico. O relacionamento de César com uma estrangeira era muito mal visto pela elite romana. Boatos e mentiras sobre o casal se difundiam com grande velocidade. César então foi nomeado ditador vitalício de Roma e agora acumulava um poder inigualável. Os senadores romanos tiveram seu poder esvaziado e temiam perder o restante do poder que ainda lhes restavam. Por isso, eles passaram a conspirar contra a vida de César. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado pelos políticos romanos durante uma sessão do Senado. O caos se instalou em Roma e o general romano Marco Antônio, que era braço direito de César, deu início a uma caçada aos conspiradores. Ele também leu em praça pública o Testamento de César, no qual não constava o filho que ele teve com Cleópatra entre seus herdeiros. No testamento de César, indicava seu sobrinho Otaviano como seu sucessor. Roma não era mais um lugar seguro para a rainha e seu filho, e por isso ela partiu de volta para o seu reino. Enquanto isso, Otaviano e Marco Antônio conduziam seus exércitos na caçada aos homens que assassinaram César. Houve um encontro muito marcante entre Cleópatra e Marco Antônio. No ano 41 a.C., ele enviou um mensageiro para Alexandria. Através deste homem, chamou a rainha para um encontro em Tarso, cidade localizada na atual Turquia. A rainha egípcia chegou ao local combinado numa embarcação deslumbrante. O navio possuía uma polpa feita em ouro, seus remos tinham um acabamento em prata e as velas eram da cor púrpura. E a navegação era feita acompanhada de música. Artistas tocavam pífaro, lira e flauta. A rainha lá estava, bela e enfeitada, enquanto era abanada por seus servos. E enquanto desfilava pelas águas, a embarcação exalava um perfume maravilhoso. A população local se apressou em abandonar seus afazeres para ir acompanhar a chegada triunfal de Cleópatra. Após contemplar tal cena, Marco Antônio ficou completa e perdidamente apaixonado por ela. Ainda no ano 41, Cleópatra convidou o poderoso Marco Antônio para visitar Alexandria. Ele aceitou o convite e, após passar um período na cidade egípcia e ter se envolvido romanticamente com a rainha, o romano precisou deixar o local. E os dois continuaram a se comunicar por meio de correspondências. Um bom tempo se passou, até o casal se reencontrar novamente. Cleópatra havia concebido um casal de gêmeos. Marco Antônio reconheceu a paternidade. O menino foi chamado de Hélio, nome de origem grega que significa sol, e a garota foi chamada de Selene, que significa lua. No período em que o militar romano se ausentou e esteve separado da rainha egípcia, ele chegou a voltar para os braços de Fúvia, sua esposa romana, embora não conseguisse se esquecer de Cleópatra. Fúvia, porém, veio a falecer, o que poderia ter facilitado as coisas e possibilitado que finalmente Marco Antônio pudesse se unir a Cleópatra novamente. O problema é que Otaviano, sobrinho de Júlio César, não queria que isso acontecesse e sugeriu que sua irmã Otávia se casasse com o general romano. E isso acabou acontecendo. Eles tiveram 3 filhos num período de 2 anos.
Marco Antônio, Otaviano e Lépido formavam uma associação política conhecida como o Segundo Triunvirato. Lépido acabou se afastando da vida política e desde então travou-se uma disputa entre Otaviano e Marco Antônio. O poder em Roma havia sido dividido entre os dois. Ao sobrinho de César cabia governar sobre o Ocidente, enquanto Marco Antônio governaria as províncias do Oriente. Apesar de estar novamente casado, o romance entre Marco Antônio e Cleópatra não havia cessado, o que irritava Otaviano. O casal se reencontraria na cidade de Antioquia, onde finalmente oficializaram sua união. O casal realizava muitas festas e banquetes, por meio dos quais demonstravam sua riqueza e soberania. Porém, o romano precisou deixar o Egito após um ataque realizado na Síria e na Ásia Menor pelos partos. O Império Parto era o herdeiro da tradição cultural da Pérsia Antiga. À distância, Otaviano reprovava e se sentia frustrado com a relação entre o romano e a poderosa egípcia, em parte por sua irmã Otávia, que acabou sendo rejeitada por Marco Antônio, e pelo temor de perder grande parte do Império Romano para o casal. Uma nova guerra civil, agora entre os partidários de Marco Antônio e Otaviano, teve início. Em 31 a.C., aconteceu a Batalha de Ácio, região localizada na Grécia em que ambos se enfrentaram. Cleópatra acompanhou o marido na guerra. Porém, assim que a derrota de Marco Antônio estava ficando visível, ela retornou para o Egito e anunciou para o povo, com serenidade, um falso triunfo. Otaviano obteve uma vitória decisiva na Batalha Naval de Ácio. E tal vitória marcou o fim da República Romana e o início do período imperial. Enquanto isso, Cleópatra trabalhava para tentar manter seus aliados. Incansavelmente agia para que Marco Antônio pudesse se reerguer. Ele, entretanto, depois da derrota, já não era a mesma pessoa. Otaviano enviou um comunicado para Cleópatra dizendo que se ela matasse seu amado, receberia o perdão. Sem dar ouvidos à proposta, a rainha egípcia continuava tentando reanimar seu marido. Enquanto isso, também procurava descobrir com seu médico pessoal um veneno que fosse indolor. A rainha estava se preparando para o pior. O fim de Marco Antônio foi trágico. Enquanto Cleópatra tentava fugir de Otaviano e seu exército, que haviam chegado em Alexandria, chegou até Marco Antônio a notícia de que sua amada tinha falecido. Inconsolável, ele pegou sua espada e a fincou fortemente contra o próprio peito. Porém, o golpe não foi tão certeiro e Marco Antônio não morreu de maneira imediata. Assim, enquanto sangrava e sofria pela dor do golpe, descobriu que Cleópatra continuava viva e ainda conseguiu se encontrar pela última vez com a monarca egípcia. E foi nos braços da amada que ele deu seus últimos suspiros. Quando chegou até Cleópatra, ele já havia perdido muito sangue e não havia mais nada que se pudesse fazer para salvar sua vida. Antes de morrer, pediu a Cleópatra que ela tentasse colaborar com seu oponente Otaviano, a fim de que pudesse poupar sua própria vida e de seus filhos. Este foi o fim do grande general romano Marco Antônio. Cleópatra feria a si mesmo com socos e arranhões, acompanhados de gritos de dor e desespero. Estes ferimentos acabaram infeccionando. Cleópatra acabou sendo capturada por Otaviano, que tentou obrigá-la a tratar de suas feridas. Cleópatra, abalada, não desejava mais viver, mas Otaviano a aterrorizava, ameaçando a vida de seus filhos. Cleópatra cedeu e, por amor aos seus herdeiros, se tratou adequadamente até recuperar a saúde. Cleópatra também teve um fim muito marcante e que, aliás, foi um dos acontecimentos responsáveis por eternizá-la na história. A rainha egípcia não conseguiu escapar das garras de Otaviano, que a prendeu em Alexandria, mas ela era resistente e estava certa de que não queria se render ao inimigo e passar pela humilhação de se tornar uma prisioneira e refém de Roma. Ser exposta como prisioneira em Roma era algo que ela não poderia suportar. Quanto a seus filhos, Cesário, filho de Júlio César, foi assassinado. Desta forma,
Otaviano se consolidaria como único herdeiro de Júlio César. Os demais filhos foram levados para Roma e foram criadas por Otávia, que era ex-mulher de Marco Antônio. Cleópatra passou a ser constantemente vigiada por ordem de Otaviano, pois ela já havia tentado contra sua própria vida 2 vezes. Mas nem todos esses cuidados foram suficientes para impedir a obstinada rainha. Cleópatra pôs fim à sua própria existência, deixando uma carta pedindo para ser enterrada ao lado de Marco Antônio. No que diz respeito aos seus últimos momentos, algumas fontes dizem que ela se deixou picar por uma serpente, morrendo em decorrência dos efeitos do veneno. Mas outras fontes e estudiosos dizem que Cleópatra tomou algum tipo de veneno, e devido a essas incertezas, seu final é bem controverso. A versão na qual ela se deixou picar propositalmente por uma serpente é certamente mais dramática e memorável, mas é mais provável que ela tenha tomado algum tipo de veneno letal e que tenha lhe causado pouco incômodo e sofrimento. O fato é que ela foi encontrada deitada em cima de um divã, vestida com belos trajes e, segundo consta, com uma aparência serena. Ela morreu 9 dias depois do falecimento de Marco Antônio. Seu funeral foi solene e elegante, digno de uma rainha egípcia. Seu pedido de ser enterrada ao lado de Marco Antônio foi prontamente atendido. Após a morte da poderosa monarca, o Egito se transformou numa província romana, dando um fim à hegemonia da dinastia ptolomaica sobre o Egito. A história de Cleópatra é de fato fascinante. Muitas de suas ancestrais foram poderosas governantes do Egito. Cleópatra deixou sua marca nesta linhagem de mulheres governantes, tornando-se uma figura célebre. Sua trajetória de vida foi especialmente agitada e impressionante em vários aspectos, a começar pela linhagem ptolomaica, que por si só já costumava impressionar devido ao número de assassinatos entre os próprios membros da família. Este hábito, aliás, foi herdado pela própria Cleópatra, que ordenou a morte de um de seus irmãos para se ver livre de ameaças. Mas independente destes banhos de sangue, é preciso levar em conta que o governo dos ptolomaicos foi de grande relevância para o Egito, e Cleópatra foi uma mulher que teve em suas mãos grandes responsabilidades e precisou tomar decisões importantes ao longo de sua vida como governante do Egito. Ela teve diversos admiradores e rivais, foi capacitada, provocante e extremamente influente. Uma mulher rara, especial e muito decidida, que tinha sempre em mente as estratégias necessárias para atingir todos os seus objetivos. Cleópatra, como vimos, brilhava e encantava a todos, fazendo uso do seu charme e exuberância e graças à sua inteligência diferenciada. Bem, todas essas qualidades que compunham o perfil da rainha egípcia certamente foram muito eficientes para que ela conseguisse conquistar 2 dos homens mais poderosos de seu tempo. Com o passar do tempo, muitas vezes a figura de Cleópatra foi deturpada e a egípcia foi vista com um certo preconceito. Por vezes, parece que toda sua trajetória de vida e realizações se resumem no fato de que ela se envolveu e seduziu esses 2 romanos. Mas esta visão sobre a vida da rainha é um tanto limitada e não reconhece os grandes feitos políticos realizados pela rainha. De qualquer forma, a lendária rainha egípcia acabou se transformando em uma fonte de inspiração para alguns dos maiores artistas que já existiram, como por exemplo Michelangelo e William Shakespeare. Conhecendo melhor sua história, vemos que não é à toa que Cleópatra fascinou tantas pessoas no período em que viveu, e até hoje continua cativando aqueles que têm contato com sua história.